Olá, bem-vindos a mais um podcast da Sêneca. Hoje é sexta-feira, espero que sua semana tenha ido bem. E para relembrar, a gente falou sobre lipídios, está falando sobre lipídios essa semana. Na segunda-feira a gente fez uma introdução sobre lipídios e na quarta-feira a gente falou sobre ácidos graxos. Hoje, sexta-feira, a gente vai falar sobre triglicerídeos. E semana que vem a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre lipídios, focando em ceras, fosfolipídios e esteroides. Tá certo? Então a gente está cobrindo biologia, a parte de bioquímica especificamente do conteúdo do ensino médio de biologia. Então vamos lá. Lembrando que você pode acessar todo o nosso conteúdo no www.senecajá.com. Então vamos lá. Triglicerídeos. O que eles são? Eles são formados pela junção do glicerol com 3 ácidos graxos. Tanto plantas quanto animais apresentam triglicerídeos. O que são os triglicerídeos vegetais? As plantas possuem gorduras mais líquidas. Isso porque os triglicerídeos vegetais contêm ligações insaturadas entre seus átomos de carbono. Por exemplo, os óleos de semente. Já os triglicerídeos animais são formados por cadeias carbônicas com ligações simples. Eles são alterados com a mudança de temperatura. Por exemplo, a manteiga, que vem do leite da vaca ou dos outros mamíferos, ela derrete no calor. Então, ela está sólida à temperatura ambiente, mas ela derrete quando esquenta. E gorduras cis e trans. Vocês já devem ter ouvido falar sobre gorduras cis e trans. Gorduras cis são aquelas que têm os seus átomos ou cadeias atômicas iguais, posicionadas lado a lado. A gordura trans é aquela que tem átomos ou cadeias atômicas iguais em lados opostos da molécula. Ok, então, para relembrar, ou para testar vocês, na verdade, quais são os tipos de gordura? É a cis ou a trans? Gorduras que têm átomos ou cadeias atômicas iguais em lados opostos. São as gorduras trans. E aquelas que têm os seus átomos ou cadeias atômicas iguais posicionados lado a lado são as cis. E sobre triglicerídeos, tanto plantas quanto animais têm triglicerídeos, mas você consegue se lembrar a diferença entre eles? O triglicerídeo vegetal são formados por cadeias carbônicas com ligações simples e são alterados com a mudança de temperatura. Ok. E os animais, eles são formados por cadeias carbônicas com ligações simples. Falei errado, então. Triglicerídeos de animais são formados por ligações simples. Triglicerídeos vegetais são formados por ligações insaturadas entre os átomos de carbono. Então, animal simples, vegetal dupla. Certo? Ok, falando sobre a função dos triglicerídeos. As estruturas dos triglicerídeos estão relacionadas às suas funções como moléculas responsáveis pelo armazenamento de energia. Água. Triglicerídeos são insolúveis em água porque as caudas de ácidos graxos são hidrofóbicas. Isso significa que o potencial de água da célula não é afetado pelos triglicerídeos. Isso é importante porque, se os triglicerídeos não repelissem a água, ela entraria na célula através dos processos de osmose, e isso faria com que as células inchassem. E além disso, nas células, os triglicerídeos insolúveis se aglomeram como gotículas, porque as caudas dos ácidos graxos hidrofóbicos estão voltadas para dentro. Então, esse é o motivo pelo qual você encontra os triglicerídeos em formato de gotículas, porque todas as caudas insolúveis se juntam no meio e as partes solúveis em água, ou hidrofílicas, ficam ao redor formando uma gotícula de gordura. Certo. Uma pergunta... E em questão do armazenamento de energia? Os lipídios podem armazenar o dobro de energia por grama em comparação com os carboidratos. Então, essa é uma coisa importante para se lembrar sobre os triglicerídeos. Eles são mais eficientes no armazenamento de energia do que os carboidratos. E em relação à liberação de energia, a energia química é armazenada nas caudas de hidrocarbonetos dos ácidos graxos. Então, muita energia é liberada quando os triglicerídeos são quebrados. Então, além deles acumularem mais energia que os carboidratos, eles conseguem liberar essa energia de forma muito mais rápida e eficiente, porque ela está toda acumulada nas caudas de hidrocarbonetos dos ácidos graxos. Desculpa. Então,
Os triglicerídeos são insolúveis em água porque as caldas de ácidos graxos são hidrofóbicas. Certo. E só para terminar, então, quais desses fatos é verdadeiro sobre os triglicerídeos de animais? Eles são formados por cadeias carbônicas triplas ou simples? Simples. Eles são alterados com mudança de temperatura ou eles permanecem sólidos? Eles são alterados, só pensar na manteiga derretendo com calor. É isso, foi a nossa aulinha sobre triglicerídeos. Te vejo na próxima. Não esqueçam de ver o nosso podcast sobre história. E não esqueçam de ir no www.senecajá.com. Mostre para os seus amigos, mostre para os seus professores. Quanto mais gente se inscrever, mais matéria, mais conteúdo a gente consegue produzir nessa plataforma que já é usada por quase 2 milhões de pessoas no mundo e está chegando no Brasil agora. Até mais!